Fala cabeção, aqui é o professor Diogo Xavier e este é o sexto vídeo de uma série de 9 vídeos para falar sobre morfologia na parte de gramática básica, ok? No vídeo de hoje vamos falar sobre advérbios, então não sai daí. O gramático Evanildo Bechara, em seu livro Moderna Gramática Portuguesa, conceitua advérbio da seguinte maneira: é a expressão modificadora que, por si só, denota uma circunstância de lugar, de tempo, modo, intensidade, condição, etc. E desempenha na oração a função de adjunto adverbial. Isso aí é na sintaxe. Mas dentro da morfologia, de maneira resumida, o advérbio tem um caráter modificador. Ele é uma palavra modificadora. A princípio de verbo, quando você fala advérbio, veja que lembra, né? Então, a princípio, é uma palavra modificadora de verbo, acrescentando circunstâncias diversas: causa, instrumento, tempo, modo, lugar, negação, afirmação, dúvida, enfim. Então, a princípio, acrescenta circunstâncias a verbos. Mas também ele pode intensificar o sentido de um adjetivo ou de algum outro advérbio, tá bom? Então, esse advérbio pode se juntar a um adjetivo ou a algum outro advérbio, mas somente com o valor de intensidade, quando se liga a verbo, as diversas circunstâncias possíveis, ok? Quando falamos em locução adverbial, eu tenho duas ou mais palavras exercendo a função típica de um advérbio, funcionando como um advérbio. Então, na morfologia, quando a gente fala em locução, é quando eu tenho duas ou mais palavras exercendo a função, né, característica daquela classe morfológica. No caso aqui, advérbio, locução adverbial. Por exemplo, morreu de fome. O de fome eu tenho preposição de mais o substantivo fome, que juntos exercem um papel de advérbio, um advérbio de causa, ok? Então, isso caracteriza a locução adverbial. Então, quando eu falo em advérbio, falo em uma palavra, exercendo essa função modificadora. Locução adverbial são duas ou mais palavras funcionando como advérbio. Uma característica do advérbio é de ser invariável no sentido de que ele não se adequa para concordar com outros termos da oração. Então ele não se altera, por exemplo, em gênero e em número para concordar com algum outro nome na frase, certo? Então ele não se flexiona para concordar com nenhum termo da frase, porém ele pode se flexionar, por exemplo, no aumentativo e diminutivo, alterando levemente aí o seu sentido. Por exemplo, é perto daqui. Se eu falar, é pertinho daqui, esse pertinho está intensificando, é muito perto, está intensificando o sentido desse próprio advérbio, tá bom? Então, ele pode se flexionar, sim, diminutivo, aumentativo, mas ele não concorda com nenhum outro termo da frase. Por isso, lá na concordância, quando você vai analisar o termo, por exemplo, meio, se ele funcionar como advérbio, que quer dizer um pouco, mais ou menos, ele não varia, ele não concorda com nenhum termo da oração. Mas quando funcionar como metade, ele tiver esse valor adjetivo, aí ele pode se flexionar. Então, por exemplo, ele comeu meia torta, metade de uma torta, se flexionou. Mas eu estou meio cansada, ela falou. Estou meio, um pouco, cansada. Meio não vai concordar com ela, porque meio está intensificando o adjetivo cansada. Em relação às circunstâncias possíveis do advérbio, existem, como eu falei, várias e várias, tá? Não recomendo que você decore todas de uma vez, mas que você vá vendo exemplos, vá entendendo cada um aos poucos, espalha o estudo do advérbio aí em um período maior, porque você vai internalizando melhor esse assunto. Um exemplo de circunstância de advérbio é a circunstância de assunto, ou advérbio de assunto, ou locução adverbial de assunto. Por exemplo, discutiremos sobre seu comportamento. Sobre seu comportamento é uma locução adverbial de assunto, acrescenta uma circunstância aí de assunto ao verbo discutiremos, que nessa frase aí é intransitivo. Podemos ter advérbio, locução adverbial de causa, por exemplo, morreu de frio. O de frio, locução adverbial, com o sentido de causa da morte, no caso. Mas, por exemplo, se eu falar morreu de rir, o de rir já mostra que o verbo morrer não está sendo usado no seu sentido literal. Está sendo usado no sentido figurado. Morreu de rir, no caso, riu bastante. Mas, enfim, o de rir seria uma locução adverbial de causa. Um exemplo de companhia, dormiu... Um exemplo de advérbio de companhia, saiu com o irmão. Com o irmão, locução adverbial, a que acrescenta aí uma circunstância de companhia.
Fomos à praia apesar da chuva. Apesar da chuva é uma ideia de concessão, tá? Porque ela contraria, de certa forma, a primeira ideia, ela mostra que existe uma oposição entre ir à praia e estar chovendo, mas ainda assim se aceita que as duas aconteceram. Fomos à praia e choveu. Então, o apesar da chuva acrescenta essa ideia de concessão, é uma locução adverbial de concessão. Não entre sem autorização. Sem autorização, locução adverbial de condição, é uma condição para que algo aconteça. Ou só entra com autorização, no caso também condição para que algo aconteça. Talvez o tempo melhore, talvez, advérbio de dúvida, acrescenta aí uma circunstância de possibilidade e não de certeza. Vamos pegar aqui um verbo morreu. Morreu é um verbo intransitivo, não precisa de complemento, mas eu posso mudar as circunstâncias. Morreu em casa, locução adverbial de lugar. Morreu cedo, no caso de verbo de tempo. Ou morreu tarde, queriam que ele morresse já, tá vendo? Mas morreu tarde, tarde seria advérbio de tempo. Morreu de rir, aí o de rir já é uma locução adverbial de causa que alterou o sentido. Não morreu, o não, a circunstância aí de negação. Tenho, por exemplo, circunstâncias de frequência. Por exemplo, às vezes penso em desistir, mas não faça isso, tá? Não desista. Às vezes, locução adverbial de frequência. Nunca, que tanto pode ser negação quanto frequência, eu posso classificar das duas maneiras. Enfim, como eu disse, existem inúmeras possibilidades de circunstâncias do advérbio. O importante é que você estude aos poucos. Nunca deixe de estudar advérbio. Não tente decorar tudo de uma vez, aprender tudo de uma vez. Você não vai conseguir ou terá dificuldade para isso, a não ser que você tenha uma memória muito, muito boa e fotográfica, né, para guardar todas as circunstâncias e todos os sentidos. Então, vai estudando aos poucos, volta e meia, volta aí para dar uma revisada, porque é importante, tá bom? Então é isso, fera. Se você gostou desse vídeo, dá joinha aí, isso ajuda a produzir mais conteúdos. Se você acha que esse conteúdo vai ser importante para outras pessoas, compartilha com um coleguinha, ajuda aí a espalhar mais conhecimento. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Toda semana, vídeos novos na parte de redação, gramática e muitas coisas mais. Então, não perde. Falou?